Olá! Hoje nós vamos iniciar o capítulo 48. Lucano recebeu um convite para jantar com Pôncio Pilatos e estava para recusar, impaciente, quando Hilel lhe disse: "Foste seu hóspede na casa de Cesareia, e seja lá pelo que for, tu o impressionas. Ele se sente muito inquieto desde a crucificação de Cristo. Custa-te dar-lhe algum conforto?" "Sim, pois meu hospedeiro não foi convidado, e isso é uma grande descortesia." Hilel sorriu. "Digamos que seja. Os romanos, porém, pouco observam a cortesia em relação àqueles que conquistaram. Ia dizer que ele não gosta de judeu. Seríamos intolerantes se fôssemos intolerantes para com a intolerância." "Isso é sofisma", disse Lucano, mas aceitou o convite. Hilel vestiu-o de maneira elegante. "Os romanos, tão materialistas, deixam-se deslumbrar pelos trajes ricos e apropriados", disse ele. "Desprezam a simplicidade e gostam de uma exibição de riqueza." Lucano vestia uma túnica azul e sobre ela uma toga de linho mais delicado, embora pesado, debruado de ouro. As sandálias eram douradas, trazendo lingueta de couro com incrustações de pedras preciosas sobre o peito do pé. Nos braços dele, Hilel colocou braceletes ornados de gemas. "Estás realmente magnífico", disse bondosamente. "Pareces uma das mais nobres estátuas gregas." Deu ordem para que, à hora do crepúsculo, uma liteira levasse Lucano à casa de Pôncio Pilatos, casa grande, instalada dentro de altos portões e de jardins ricamente floridos, animados pelas fontes que dançavam ao ar avermelhado pelo sol poente. Soprava, entretanto, uma brisa vinda da região da Rua dos Queijeiros, que todas as fragrâncias das árvores, da relva e das flores não conseguiam dominar. Pilatos disse, torcendo o nariz: "A fedentina é abominável." Lucano, recordando que devia ser polido, absteve-se de comentar as fedentinas de Roma, e especialmente os odores que emanavam do Transtibre quando o vento mudava. Pilatos mostrava-se preocupado ao levar Lucano para um salão ainda mais suntuoso do que o salão de Hilel. Lucano ficou estupefato com aquele esplendor, que parecia excessivo e de mau gosto. A fonte central era pesadamente perfumada, e o perfume revelava-se enjoativo. A casa parecia repleta de bonitas escravas, sentadas em almofadas sobre o chão branco e reluzente, tocando harpa, alaúde e flauta, atirando para trás seus longos caracóis de cabelos. "Iremos para o telhado", disse Pilatos, "onde há frescor e de onde temos bela vista para a cidade. Estou esperando outros hóspedes." Seu rosto remoto sorriu friamente. "Nada menos do que o próprio Herodes Antipas e seu irmão. Ele deseja falar contigo, e deves compreender que tal coisa é uma condescendência. Houve um tempo em que não gostávamos um do outro, mas agora somos excelentes amigos. Foi uma questão de diplomacia." "Falaste de mim a Herodes?" perguntou Lucano, perturbado. "Sim, e a propósito, ele enfadou-se comigo por eu ter cancelado o banimento da seita daqueles que se dizem cristãos. Está inclinado a não gostar de ti."
Pilatos ria-se com um bom humor súbito e conduzia Lucano por vários lances de escadas, cujos degraus de mármore, muito largos, estavam cobertos com tapetes persas. Durante aquela subida, Lucano teve relances de ricos apartamentos. A música seguia-os. O telhado era amplo e comprido, com parapeitos de altas pedras perfuradas em desenhos complicados. O piso mostrava tapetes espalhados e havia cadeiras baixas e divãs cobertos com toldos listrados de seda, em várias cores, as mesas instaladas com lâmpadas que aguardavam. As escravas seguiram-nos e recomeçaram a tocar. Lucano interessou-se pela vista da cidade, observada daquelas alturas. O vermelhão ardente do crepúsculo atingia os montes pedregosos ou desenhados em terraços, montes que rodeavam a cidade, dando-lhe um aspecto ardente. As paredes tortuosas e recortadas em ameias de Jerusalém tinham um ar melancólico. Um colorido fosco e avermelhado recobria as ruas apertadas e estreitas como reflexo de fogo. Um som monótono e sussurrante subia das ruas, abafado e murmurante. Lucano podia ver o Fórum Romano, suas paredes e colunas brancas brilhando como neve contra a luz ardente. O Teatro Romano como taça dentada. Os palácios erguendo-se acima da infinita e interrompida planície de casas menores, com seus telhados iluminados pelas pinceladas vermelhas do sol. Dominando tudo, via-se o templo, alto dentro de suas próprias muralhas, as torres douradas em incandescência, as paredes rosadas. Como ficava voltado para leste, visto daquele ponto do terraço de Pôncio Pilatos, o céu que ficava por trás dele mostrava um tom profundo de azul pavão, contrastando com o firmamento flamejante do ocidente. À distância, havia um grande maciço de ciprestes escuros, amontoados ou espalhados por um jardim verde. É o Getsemane, disse Pilatos, notando o interesse de Lucano. Havia em sua voz uma nota peculiar. Sentaram-se os dois sob um dos toldos e beberam vinho. Pilatos tornou-se silencioso, como que pensativo. A música erguia-se em torno deles e uma das jovens cantava docemente. Lucano ouvia. A cadência não lhe era familiar, parecia-lhe dolorosa e obcecante. Aramaico era a língua da canção. Quanto é misericordioso o Senhor, nosso Deus! Sua misericórdia é mais ampla do que o mar. Sua afetuosa bondade envolve a terra e o céu, e suas palavras são júbilo para meu coração. Quem pode conhecer o Senhor e seus sagrados pensamentos? As colinas o conhecem, ou as cinzentas montanhas? Ou a vasta região inculta onde o homem não chega? Ou o tigre em seu caminho, ou as árvores solitárias em sua majestade? Ou a mulher que adormece com um infante ao seio, ou o moribundo sozinho em sua dor, ou os rios dourados que correm para os oceanos, ou os jardins de madrugada. Nos lugares mais secretos, ele é conhecido. Lucano olhou para a moça e os grandes olhos negros dela pareciam cismados sob as sobrancelhas e seu rosto mostrava-se liso e pálido. O médico surpreendia-se com as palavras da canção,
e relanceou os olhos para Pilatos, que aparentemente não estava ouvindo. O cotovelo do romano descansava no braço de sua cadeira, e seus dedos encobriam-lhe, em parte, o rosto. Estava absorvido em seus pensamentos, esquecido de seu hóspede. Então disse, sem retirar a mão do rosto, como se falasse consigo mesmo: é impossível que ele se tenha levantado dentre os mortos. Seus seguidores levaram-no embora, curaram-no, pois ele foi retirado da cruz depressa demais. Lucano esperava, sem falar. A música desceu para um tom mais baixo, que nada interrompia. Pilatos disse então, a voz ainda mais distante: eu não me surpreenderia se aquele velho patife devoto, José de Arimateia, tivesse tido interferência nisso. É conselheiro e dizem que justo e bom. Conheci-o e, apesar do meu ceticismo, não pude apanhá-lo em sofisma ou futilidade. Foi José quem suplicou o corpo dele e o colocou na sepultura. Ouvi falar muito daquele homem, que, confesso, não mostrou a meus olhos qualquer culpa verdadeira. Foi o alto sacerdote, Caifás. E não nos podemos opor aos sacerdotes sem qualquer perigo. Eles podem usar de muita malícia. E eu tive ordem para manter a paz naquela região, a qualquer custo. Posso ser censurado por isso? Agora olhava agudamente para Lucano. Não, disse o grego, um tanto hesitante. Pilatos continuou. José é um homem rico. É possível que o suborno tenha entrado em algum lugar e Jesus possa ter sido retirado da cruz ainda vivo e levado para a casa de José, a fim de que ali o tratassem e curassem. O romano movia-se inquieto. Por causa dos rumores de que ele se ergueria dentre os mortos ao terceiro dia, coloquei guardas junto ao túmulo para que não se fizesse qualquer chicana. O grande sacerdote me havia pedido isso. Parou. Desviara a cabeça, de forma que o médico não podia ver-lhe o rosto. Lucano tornou a esperar. Então o procurador suspirou. Os homens são muito supersticiosos e também histéricos. Meus guardas vieram depois falar comigo e eu os ouvi incrédulo. Estavam quase incoerentes. Tinham mantido fogueiras acesas junto ao túmulo, bebido vinho, jogado dados e contado galhofas. Teria sido o vinho misturado a alguma droga por aquele onipresente patife, o velho José? Ele jurou-me solenemente que não houve tal coisa. Ainda assim, meus homens declararam, com juras e temerosos olhares em derredor, que antes da madrugada do terceiro dia, uma grande luz brilhou em torno da sepultura, e eles tombaram ao chão sem sentidos. Quando acordaram, a pedra maciça e pesada fora retirada para trás, e ali no sepulcro nada mais havia a não ser roupas, um banco de pedra vazio e o cheiro das especiarias e ungüentos. Olhou para Lucano suplicante. Como pode um homem sensato acreditar que tal coisa seja sobrenatural? Foi um gracejo sombrio realmente, com a intenção de enganar e lançar o temor no peito dos simples, uma simulação para dar como realizada a profecia feita. Tu, Lucano, és homem educado, de família nobre. Esperas que eu acredite em tal tolice referente a um miserável e iletrado rabi
vindo da Galileia? Quem podia inspirar menos os deuses? Que desejas que eu diga? Perguntou Lucano em voz baixa. Dize-me o que pensas dessa tolice. E Pilatos inclinou-se para ele. Lucano pôde ver que o homem estava perturbado e colérico por se sentir perturbado. Tateando entre suas vestes, o médico encontrou e mostrou à luz avermelhada do sol a cruz que trazia pendente do pescoço. Pilatos fixou os olhos nela. Séculos atrás, disse Lucano, aquele homem foi profetizado. Os rumores a respeito dele espalharam-se por todo o mundo civilizado. Os egípcios decoraram suas pirâmides com este signo. Os gregos ergueram altares ao Deus desconhecido. As escrituras dos judeus, escritas anteriormente, falam dele, de sua missão, de seu nascimento, de sua vida e de sua morte. Pilatos estava aterrorizado. A luz escarlate do último sol refletia-se em cheio sobre seu rosto. Olhava para Lucano com olhos penetrantes. Acreditas nisso? Indagou a voz apavorada. Sim, acredito. Sei que é assim. Pilatos ficou silencioso durante algum tempo. Depois disse, a voz alterada: Então, que será de mim que o entreguei à morte? Foste apenas um instrumento. Os deuses são vingativos. Ele não é vingativo. Não temas. Pilatos meditou. Curaste teu irmão, que estava morrendo. Não, Deus curou-o. Eu também fui apenas um instrumento. Dize-me o que devo fazer, exclamou Pilatos, subitamente desesperado. Olhava para Lucano, tomado de temor. Pensei demais nisso. Aquela mulher que ia ser enterrada não estava morta? Eu te disse, ela não estava morta. Não há mortos. Tu falas por enigmas, como os oráculos de Delfos. Os homens fazem das coisas mais simples enigmas e mistérios, Pôncio. Estou perdido, disse Pilatos em tom desesperado. O coração do supersticioso romano batia depressa. Quem és tu, Lucano? Perguntou. Lucano franziu os sobrolhos. Sou o que sabes que sou. Mas tens poderes misteriosos? Não, não tenho poder nem mérito, só Deus os tem. Então ele permitiu que os tivesses. Lucano sacudiu a cabeça, mas naquele momento um escravo chegou, anunciando a presença de Herodes Antipas, o tetrarca de Jerusalém, e de seu irmão, Herodes Filipe. As escravas tocaram música triunfal e outras jovens correram pelo telhado, atirando cestas de pétalas de rosas pelo piso, enquanto outras pulverizavam perfumes no ar. Pilatos foi ao encontro de seus convidados e, enquanto as lâmpadas do telhado eram rapidamente acesas, Lucano olhou com curiosidade para os dois homens. Antipas levou-o a recordar imediatamente uma raposa vermelha. Tinha rosto estreito e irritado, e seus movimentos eram impacientes, bruscos. Usava barba curta, avermelhada, e Lucano lembrou-se de que Antipas deixava crescer a barba para os próximos dias santificados dos judeus, mas depois
a retirava. Filipe, porém, o mais jovem, era mais alto, de aparência mais nobre, belos olhos negros e líquidos, o rosto clássico de estátua e maneiras tranquilas e dignas. Parecia estar absorvido em sombrios pensamentos. Antipas retribuiu o cumprimento de Lucano e a sua inclinação, com uma palavra rápida e um relance de desagrado nos olhos cor de avelã. Filipe, entretanto, sorriu-lhe e perguntou-lhe pela saúde, indagando cortesmente quais as suas impressões de Jerusalém. Os homens sentaram-se e beberam mais vinho, enquanto a noite fluiu sobre a cidade e as tochas arderam e as lanternas reluziram lá embaixo. Antipas estava de mau humor, era evidente, e confinou sua conversação caprichosa a Pilatos. Outrora tinham sido inimigos, mas agora eram amigos. Filipe relanceava os olhos para ele ocasionalmente e suas sobrancelhas pretas franziam-se. Conversava bondosamente com Lucano e disse-lhe que muito ouvira falar dele. Ouvindo aquilo, Antipas olhou por sobre o ombro ameaçadoramente para Lucano e disse num tom agudo e matreiro: "Sim, e precisamos falar sobre isso." Deu um repelão com o ombro vestido de brocado azul e coçou a barba. Antes de se voltar de novo para Pilatos, lançou um olhar venenoso para o irmão, que o recebeu imperturbavelmente. Um gongo soou e todos se levantaram para descer à sala de jantar, que reluzia de mármores, tapeçarias bordadas, pedras preciosas e ricas lâmpadas. A refeição era luxuosa. Antipas pouco comeu e bebeu vinho com parcimônia. Queixava-se ao poderoso romano de uma porção de assuntos insignificantes. Nada lhe era agradável em Jerusalém, nem em seus negócios particulares. Seu rosto suavizou-se um pouco apenas quando falou de sua esposa, Herodíades. Ouvindo aquilo, Filipe endireitou-se em sua cadeira e olhou para o irmão com olhos acesos, e sua boca tomou linhas duras e amargas. "Como eu gostaria de morar em Roma!" exclamou Antipas. "Ali temos apenas civilização e realidade, mas aqui tudo é Deus. Tudo é observância religiosa, tudo é entediante discussão religiosa. Mesmo o alto sacerdote só sabe falar de comentários. Para os judeus, nada mais existe, a não ser Deus." Lucano disse: "Demócrito escreveu há mais de 400 anos, abre aspas, se alguém escolhe as coisas da alma, escolhe a porção divina. Se escolhe as coisas do corpo, escolhe o que é simplesmente mortal." Fecha aspas. "Isso está muito bem", falou Antipas em tom desagradável, com um sorriso de escárnio. "Mas o homem também é mortal, e os mortais devem ser alimentados." Fez uma pausa, depois disse, quase ameaçadoramente: "Ouvi coisas estranhas a teu respeito, Lucano. Dizem que realizas milagres." Deu um breve sorriso e Lucano respondeu, sentindo em si um movimento idêntico de desagrado: Não realizo milagres. Só Deus os realiza." As faces dele estavam coradas pela afronta. "Ah", disse Antipas, "isso é excelente. Já tivemos bastante milagreiros na Judéia, ou charlatães. Confio em que não estás aqui para incitar o povo.
ou para proclamar que trazes uma única missão de Deus. Estou aqui apenas para descobrir a verdade e registrá-la, disse Lucano, encolerizado. Pilatos começou a sorrir. Filipe ouvia com a taça de vinho junto aos lábios. Apenas o olhar estava alerta, brilhando sobre Lucano. E eu aqui estou para manter a paz e a ordem entre meu povo, disse Antipas. Serei impiedoso para com os desordeiros. Seus olhos rebrilhavam ameaçadores. Estas azeitonas judaicas são deliciosas, se posso dizer isso em minha própria mesa, falou Pilatos. Que é isso, Lucano? Pareces ter pouco apetite. Meu cozinheiro é excelente e o leitãozinho assado está ótimo. Talvez nosso digno visitante não goste de carne de porco, falou Antipas com um sorriso maldoso. Lucano recusou-se a responder àquela agulhada e permitiu que a jovem escrava o servisse de um pouco de leitão. Começava a cogitar na razão de se mostrar Antipas tão evidentemente agitado e irritável. O tetrarca pôs um punhado de azeitonas judaicas na boca, mastigou-as sombriamente, depois cuspiu os caroços. Então, disse ele, estás aqui para descobrir a verdade e registrá-la. Dize-me, és cristão? Fui cristão desde o dia em que Cristo nasceu, disse Lucano. Antipas quase deixou cair a taça em seu espanto. Ficou boquiaberto. Que disseste? Indagou incrédulo. Bom, eu vou parar por aqui, tá? Continuamos o capítulo no próximo vídeo, tá bem? Temos mais um trecho. Eu volto então para dar continuidade aqui na nossa história incrível. Tá complicada essa conversa, hein? Bom, vamos ver como é que tudo se segue. Até o próximo vídeo, então. Muito obrigada, viu? Por estarem aqui comigo, deixarem seu like, seu comentário, viu?